Olá, amigos do canal Faro Frame, estamos de volta hoje para falar de um filme que tinha tudo para dar errado, Gustavo. É isso aí. Tubarão. Aquele de 1975. 75, não é 79? 75. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. O diretor Steven Spielberg riu e zombou da famosa música tema do Tubarão, achando que não servia para nada. Mal sabia ele que a música se tornaria uma das trilhas mais reconhecidas da história do cinema. Número 2. De acordo com o diretor Steven Spielberg, o braço que aparecia na cena em que os restos mortais de Chrissy são descobertos parecia muito falso. Então, ao invés disso, eles enterraram uma atriz por inteiro na areia com apenas o braço exposto. Número 3. Robert Shaw e Richard Dreyfuss não se davam e os dois discutiam o tempo todo, o que resultou em uma boa tensão entre Hooper e Kent. You got city hands, Mr. Hooper. You've been counting money all your life. All right. Hey, I don't need this. I don't need this working class hero crap. Número 4. A estrela cadente que aparece durante a cena noturna em que Brody carrega seu revólver é real e não um efeito óptico. Curiosidade número 5. O compositor John Williams conduziu a orquestra durante o Oscar de 1976. Então, quando foi anunciado que ele era o vencedor do Oscar de melhor trilha sonora, ele teve que correr até o pódio para receber o seu Oscar e depois correr de volta para continuar conduzindo a orquestra. É igual aquele estilo de bater o escanteio e correr na área para cabecear. Número 6. Roy Scheider afirmou em uma entrevista que na cena em que Lee Fierro lhe dá um tapa no rosto, ela estava realmente batendo nele. Aparentemente, a atriz não conseguiu fingir um tapa e, portanto, durante as 17 tomadas, a atriz acertou 17 tapas na cara de Roy. Yes? Número 7. 3 tubarões mecânicos foram feitos, cada um com uma função especial. Veja bem, cada tubarão custou a bagatela de $250 mil. Número 8. A maior parte do filme foi feita com a câmera na mão, para melhor compensar o balanço do mar. Número 9. A produção havia testado o tubarão mecânico em água doce antes das filmagens, porém ele foi colocado em água salgada, obviamente, e o tubarão apresentou vários defeitos, fazendo com que o roteiro escondesse o tubarão por bastante tempo, que no final das contas criou um ótimo clima de suspense. Número 10. Durante a cena em que Richard Dreyfuss e Robert Shaw comparam cicatrizes de batalha, Roy Scheider levanta a camisa para revelar uma incisão no apêndice. Essa não era uma prótese, mas a própria cicatriz de Scheider. Pedro, nos diga aí a ficha técnica, por favor. E hoje eletrônica. Gustavo, estrelando Roy Scheider no papel de Brody, Robert Shaw como Quint, Richard Dreyfuss como Hooper e a direção é de Steven Spielberg. Quanto que deu de grana, Gustavo, esse filme? Um orçamento pequeno de 7 milhões, rendeu 470 milhões, foi o primeiro blockbuster. Há controvérsias, né? Que a gente fez aqui North by Northwest, que foi dito que era o primeiro blockbuster. Polêmica é sempre Polêmica, mas quase $500 milhão, né? Muita grana pra esse filme. É muita grana. Já 7 milhões já era uma grana pra fazer esse filme nessa época. E deu prêmios? Sim, teve prêmios, teve 4 indicações ao Oscar, ganhou com a melhor trilha sonora com o John Williams, que já ganhou é o tum dum 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 dum. Né? A trilha sonora depois a gente vai citar, né, que é esse classicão aí. É melhor mixagem de som, que também casa aí com a parte de trilha sonora, melhor de edição, e perdeu o melhor filme para Um Estranho no Ninho, que nós já fizemos aqui no canal também, vocês podem acompanhar, podem clicar aí por aí. Né? Estranho no Ninho, lembra? Lembro. Claro. E teve Globo de Ouro também, 4 indicações, ganhou a melhor trilha sonora, John Williams, e BAFTA teve 6 indicações, só arrebatou a trilha sonora também com John Williams. Então John Williams estava arrepiando nesse ano. Né? E a trilha sonora inicialmente foi meio zombada, né? Aquele tum-dum-dum-dum. Você vai falar depois. Nós vamos falar mais à frente. O que você gostaria de começar falando, Gustavo? Gostaria de comentar aí da trilha sonora. John Williams compôs essa música, compôs essa trilha pro filme. Ele rendeu o Oscar, rendeu várias premiações.
é considerada a 6ª melhor trilha sonora de todos os tempos. Né? A 6ª melhor? Pela American Film Institute. Qual que seria a primeira, você lembra? Não tenho aqui essa informação nesse momento, mas é Não. a 6ª. Tá bom. Sexta já tá bom. Ela é o tema principal com a cena de tubarão, obviamente, né? Acho que já ficou bem marcado. E ficou bem marcada essa questão de que ele é uma alternância de 2 notas musicais. Tem alguns que dizem que é um Mi e um Fá, ou um Fá e um Fá menor. Então tem a alternância só desses dois, né? E ele se tornou um clássico de filme de suspense e o sinônimo do perigo se aproximando. É verdade. Porque as pessoas que já assistiram esse filme, né, tem esse... Quando ele ouve, qualquer filme que já fizeram várias paródias. Não, até... Você ouve... Simpsons. Bum, 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 bum. Fala, alguém chega... Perigo, né? Aqui no caso é vinculado ao tubarão, mas pode ser perigo de qualquer coisa, né? Aí tem várias interpretações dos significados, né? Tem pessoas que dizem que... Tem algum significado especial? Ele dá uma referência ao batimento cardíaco. Tudo. Outro diz que é referente à respiração da própria pessoa, que o cara começa a ficar ofegante, né? E tem o argumento de que o alto mesmo é quando tá aquela ruptura, que ele faz pam, 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 e aí aparece tubarão, aí derruba o cara, mata o cara, né? E aí também tem uma relação interessante nessa trilha sonora, que é a relação do silêncio. Tem cenas que você fica com o suspense no ar, por conta que fica sem nada acontecendo, fica um silêncio na cena, e aí isso te leva a um sentimento de angústia também ali, de alguma coisa vai acontecer, né? Então, tem o casar daqueles 2 batimentos, e o silêncio em alguns Mas isso momentos. aí foi o próprio John Williams que falou? Compôs ali, né? Não, mas ele que falou esse negócio do batimento cardíaco? Ou isso é uma... Não, esses são outros especialistas que tentaram interpretar. É que parece, né? né? É um batimento cardíaco ou a respiração da pessoa também poderia estar. É que vai aumentando, né? Conforme ele vai ficando mais assustado. E aí, no final das contas, o público ficou condicionado a quando começa essa trilha, qualquer nuance dela, o tubarão tá chegando. Vai dar alguma merda. Tá chegando alguém. É verdade. Tem a questão de que a gravação ela era prevista inicialmente para 55 dias e delongou 7 meses, né? Uma trazinha pequenininha, né? Esse filme, ele tinha tudo pra dar errado, você tá ligado? Sim. Esse filme pode ser uma aula a priori, de como não fazer um filme, mas aí em mãos certas, aquela coisa, em mãos erradas, isso pode destruir o mundo em mãos certas. Na verdade, assim, sabe como começou esse filme? Lançaram um romance Jaws, né? Sim. Era um livro, foi muito bem, estava vendendo muito bem, aparecia na lista top 10 do New York Times, coisa e tal. Aí um produtor falou, vou aproveitar, vou fazer um filme, isso aí é totalmente original, não tinha nenhum tubarão antes, esse é o primeiro tubarão, hoje tem um monte de filme de tubarão. Tinha coisa de baleia, né, na época. Lá. O Orca é antes? Eu acho que é antes. Não, tem o negócio você falou baleia, que é o famoso lá, o cachalote, como é que chama lá? O Moby Dick. O Moby Dick. Não, o Moby Dick, tá. Mas aí o que aconteceu? Olha que tem uma história curiosa. Eles pegaram essa ideia e tal, o estúdio aprovou e tal. O Steven Spielberg não era o primeiro cara. Não era. Tinha um outro diretor que não me recordo o nome agora, que tanto que ele foi expulso porque ele ficava, quando eles estavam lá conversando sobre o sketch das coisas, ele falava, então vai virar baleia? Daí o cara falava, não é baleia. Aí ele ia lá, repetia a baleia. Aí o cara falava, você nem sabe diferenciar uma baleia e um tubarão, então Mas você sabe por que ele falou baleia, né? Que essa história é verdade, né? Porque ele falou assim, não, porque a baleia vem... Porque a história é que a câmera começaria dentro da água, vendo a praia. E de repente você corta pra baleia. Aí o cara falou assim, mas não tem baleia. Não, uma baleia, que é o Jaws. Eu falei, não, é um tubarão, cara. É um tubarão. Você não leu o livro? Porque o título do tubarão, o título do livro não é tubarão, é Jaws. É mandíbula. E Moby Dick era associado ao terror dos mares. Sim. Então, na cabeça desse diretor, provavelmente mais clássico, ele pensou, é a baleia. Eu falei, não, é um tubarão. Aí ele foi enxotado do projeto e entrou o Steven Spielberg. Mais tarde entrou o Spielberg. O Spielberg já queria fazer. Porque ele já rondava ali e tal, nos círculos de amizade e tal, tem esse filme, ele já tinha visto o roteiro e falou assim, porra, que ideia genial. E era parecido com um filme que ele fez chamado Duelo. Não sei se saiu como Duelo aqui no Brasil, que é um cara... Você já viu esse filme Duelo, não? Não vi, mas eu ouvi falar nas minhas pesquisas. Veja esse filme, eu vi no Corujão da Globo uma vez. É um caminhoneiro, caminhão que segue um cara na estrada. Então o cara, tipo, ele começa a fechar sabe? É uma perseguição que ele falou, já fiz o caminhoneiro, agora o caminhão é o tubarão. Outra coisa de perseguição, né? É outra coisa de perseguição. E no final, assim, você falou quanto tempo levou pra fazer esse filme? 7 meses demorou. 7 meses. Isso causou agonia na produção.
porque eles queriam aproveitar o hype do livro, que estava causando sucesso, que estava subindo para primeiro, para segundo e tal. Uma hora ia cair. E aí falou, lança esse filme logo. Tá aparecendo os nossos vídeos aqui, né? Vamos usar a hype, daqui a pouco vai. Mas você deve saber a questão dos atrasos aí, muito veio por conta de algumas coisas que aconteceram, por exemplo, os caras quiseram filmar em mar, né? Não em estúdio. Que é uma ideia louca na época. E aí algumas vezes apareciam barcos e veleiros que eram indesejados, entravam em cena, porque os caras não queriam, esse daqui não faz parte. Né? Às vezes as câmeras davam problema. Eles chamavam o barco do Quint de a Orca, né? Que era teve vários barcos preparados, né? Mas uma coisa interessante de se pensar que foram preparados 3 tubarões, e depois a gente vai até mostrar no fora do frame os tubarões em si, mas foram preparados equipamentos que são como se fosse um animatrônico, né? Um tubarão em tamanho tubarão real, numa grua. Numa grua, tem versões diferentes, mas eles foram preparados e testados em água doce. Aí quando chegou na água salgada começou a dar vários defeitos, porque era corroída, as mangueiras eram corroídas pela água salgada, e o equipamento do tubarão em si não funcionava tão bem quanto eles esperavam. É verdade. No final das contas, o tubarão iria aparecer muito mais vezes durante o filme, mas esse defeito acabou ajudando o filme a criar o clima de suspense, porque o Steven Spielberg conseguiu amarrar cenas que davam a sensação que teria o tubarão, mas não tinha o tubarão, do que ficar mostrando o tubarão logo de cara. Tanto que demora um tempão pra você ver o tubarão. Funciona porque você fica na expectativa, eu quero ver o tubarão, você nunca vê direito. Melhor você não ver o bicho e ficar no suspense do que ver, né? A pessoa tem muito mais receio. Como será o bicho, né? Você sabe que é aquela teoria do livro que eu te falei, né? Quando o livro vira filme, aí você mostra a história, o cara, é isso. Se o tubarão aparece no início, é isso, eu já vi, vamos embora. E achar que é um filme B, né? Principalmente na década de 70, os efeitos eram diferentes, não tinha o CGI, né? Era uma outra dinâmica. É verdade. E é interessante que... Só pegar o gancho do tubarão, você sabe que o produtor, não o Steven Spielberg, o produtor, ele queria adestrar um tubarão. Né? Que não dá pra adestrar um tubarão. Então, adestrar o tubarão branco, né? Não dá. Aliás, o tubarão branco, não sei se você sabe, se você for em aquários assim, eu não sabia disso, não tem tubarão branco, né? Se você for nesses aquários que tem por aí, você vai ver um monte de peixe, mas não tem tubarão branco. Fizeram um teste, o tubarão branco morre em cativeiro. É muito fechado? Não sei, ele falou, não tem, pelo menos até onde eu li ali, não tinha, não sei se descobriram uma nova técnica. Sim. Aí eles fizeram os tubarões mecânicos, que quebravam. Aí quebrava toda hora, aí acabou atrasando. E aí os atores também tinham dificuldades porque eles estavam em alto mar e acabavam enjoando, né, mareando ali. E aí acabava passando mal. E aí gerava conflito entre os próprios atores. Então isso aí também. Esse negócio de gravar no mar foi um tiro no pé, porque ou não, né? Porque o Spielberg falou assim, tem que ser gravado no mar, porque o mar é especial, ele tem uma textura, tem um balanço. Nenhum filme tinha sido gravado em alto mar. E esse foi o primeiro. E deu tudo errado. Primeiro, né, passava barquinho no fundo. Então você tá lá com a maior cena assim, uns caras velejando de boa ali, né? E o Steven Spielberg, o que ele fez? Ele falou assim, cara, eu não posso tirar os barcos aqui, né? Não posso, né? Então o que eles faziam assim? O barco passava, ele sumia, ele... Ação! Aí gravava. Quando ia passar outro barco, ele corta, espera, passar o barquinho. Tanto que ele falava que ele calculou que durante as horas de trabalho, normalmente os caras trabalhavam 12 horas diariamente. O que era de coisa útil mesmo, gravando alguma coisa, era 4 horas. Então... 8 horas era entre essa, espera o barco, né? Faz a máquina funcionar e assim vai, né? Ele foi esperto, porque ele gravou todas as cenas que não tinha um tubarão antes, que ele acho que ele sacou que isso aqui ia dar merda. Vai gravar. Aí falou assim, cara, grava tudo no tubarão. Então eles, no cronograma saiu direitinho e tal. Quando entrou o tubarão, que deu os problemas, que o tubarão não funcionava, não sei o quê, e aí ele deu uma atrasada no negócio, né? Ele quis esconder esse tubarão até dos fotógrafos, né? Até que saiu na Time uma foto do tubarão mecânico, todo aberto aqui com o sistema hidráulico e coisa e tal. E falou assim, puta, acabou meu filme. Mas não acabou. Você sabe, tem mais uma você sabe, você falou do Orca, né? O Orca é o barco do cara que ia caçar o tubarão. Que tinham versões também, né? Tinha a versão que era o barco normal, tinha uma versão que o barco já afundava. Mas você soube do que aconteceu? Não, o quê? É o que você falou, tinha um barco que era preparado para afundar. Que era, acho que devia ser o mais furreco. Falei assim, vai ser que... Só que quem afundou foi o outro. Durante a filmagem. Que é onde ficava a equipe. Então a equipe, enquanto você filmava o barco lá, um Orca, as outras pessoas estavam no outro, né? Aí de repente começou a entrar água aqui, alguém falou assim,
essa porra tá afundando. E tava todo mundo no barco. Tinha equipe de som, não sei o quê. Aí o Steven Spielberg falou assim, sem motivo pra pânico, tinha os atores. Aí o Richard Dreyfuss estava assim, o engenheiro de som era um velhinho de 70 anos, ele falou assim, Steven, eu sou uma celebridade, mas tem um cara de 70 anos aqui, ele tá com equipamento de som aqui assim, né? Acho que é melhor tirar a cara, né? Mas esse filme foi assim, primeiro que foi gravado em Martha's Vineyard, né? Que é lá perto de Massachusetts, se não me engano. Que é um lugar, assim, um recanto para você descansar. Você vai, pessoa que tem grana vai lá, tira férias, passa um fim de semana, não sei o que e tal. Quando eles foram lá gravar, lotou aquela porra toda. Imagina. Né? Então o lugar que era de descanso tinha trânsito, os moradores reclamavam. Buzinando. E aí como demorou 7 meses, assim, era tudo lá, né? Era tudo gravado lá. A praia que você vê é a praia de Martha's Vineyard, né? E aí tinha festa, né? E as festas eram famosas porque eram orgias, assim, tinha ator de Hollywood, aí todo mundo transava com todo mundo. Até o Tubarão transou. Eita, nós. O que mais, Gustavo? Teve gravação em estúdio também, que é aquela cena da jaula, quando o Dreyfuss lá desce na jaula. Aquilo lá é gravado num tanque, porque eles não gravaram em alto mar aquela parte. Você lembra? Quando ele desce pra tentar... Eu não me recordo muito bem o que ele vai tentar fazer com o tubarão, mas ele desce numa jaula que é protegida para mergulhadores, só que o tubarão vem, ataca, dá uma destruída. Mas você sabe qual é a história dessa jaula, né? Essa cena, tem um negócio no cinema que eles chamam de segunda unidade, que é onde não vai o diretor. É uma cena rápida que você pega um cara lá, ele coordena e faz aquela filmagem ali. Uma coisa mais técnica, menos artística. A segunda unidade, que é essa cena, foi filmada na Austrália, famosa por tubarões. E aí, esse ataque seria feito na jaula, eles botar uma pessoa na jaula e um tubarão lá e ia fazer aquele ataque que eles fazem, que eles mordem a jaula e tal, põe uma carne ali, não sei, faz uma isca, ele vai lá e morde. Só que o problema número 1, o tubarão do filme é gigante, não sei quantos metros tinha, 10, sei lá quantos metros, era um tubarão gigante. Os da vida real eram, sei lá, 4 metros menor. Então não dava aquele aspecto assustador, porque o do filme é gigantesco. O que o cara falou assim, faz o seguinte, manda um anão na jaula. Porque o anão é pequenininho, o tubarão vai parecer um avião perto dele. Aí eles botaram, pegaram, não tinha anão, né? Eles pegaram um dublê muito pequenininho, esqueci o nome dele agora, ele é um dublê e tal, baixinho, pequenininho, tem 1,5 m de altura. Só que na hora dessa cena, houve uma pressa, eles filmaram sem o cara dentro da jaula. O que resultou? Ele seria o dublê do Cooper, que era o personagem do Richard Dreyfuss, que teria que morrer atacado pelo tubarão. Só que como ele não entrou na jaula e não foi filmado, o tubarão foi embora, falou assim, é o seguinte, o Cooper vai viver. E foi essa história. Então ele não morre no filme, porque o dublê não tava na hora H lá, entendeu? Eles fizeram uma peça que chama Shark is Broken, que conta como se fossem os bastidores, eles ficam batendo papo ali dentro do barco. E é uma peça de teatro que... Se eu não me engano, é o filho... Como chamava o capitão lá? O especialista tubarão é o Robert Shaw. O Shaw. É o Shaw. Que aí, se eu não me engano, é o filho dele montou essa peça de teatro. Chama Shark is Broken. E estava em cartaz por um tempo aí, fazendo como se fossem os bastidores, eles parados, contando ali dentro do barco várias histórias engraçadas, o que acontecia, o que não acontecia, né? É um legado, né? E fora que o Tubarão é parodiado em vários filmes. Parodiado, e tem vários filmes de tubarão, inclusive teve uma a sequência... Essa febre de tubarão, Sharknado, né? Teve Mega Tubarão. Daí começa a porcariada, né? Esse aqui é o bom, né? Tubarão Fantasma, você conhece o Tubarão Fantasma? O bom é esse, né? É o bom. Então... Acho que é isso. Gustavo, e a sinopse? Sinopse conta a história de uma praia fictícia, numa cidade pequena nos Estados Unidos, que estava se aproximando da época de verão, que no hemisfério norte é em meados de julho, e um grande tubarão branco começa a atacar banhistas de forma inesperada, né? E aí existe um conflito entre o cara que é o chefe de polícia da cidade, que ao mesmo tempo é como se fosse um ambientalista, bombeiro, multifunções ali, né? E com o prefeito, que o prefeito quer auferir lucros com a temporada de verão. E aí eles vão e têm algumas ideias para tentar combater esse tubarão e contratam uma equipe, que você falou aí do Shaw, o biólogo marinho, Cooper, o especialista e um navegador. O caçador de tubarões conhecido, o especialista, o biólogo, que é o Dreyfuss. E
o chefe de polícia lá que foi junto, e a rapaziada foi lá pra tentar capturar o tubarão e se desenrola até chegar num... Você sabe que o Richard Dreyfuss não queria fazer esse filme, né? O Steven Spielberg falou assim, olha, vem fazer o filme, não sei o que e tal. Acho que ele já tinha feito, acho que não sei se ele tinha feito já o Contatos Imediatos, acho que não sei, agora não lembro qual foi. Vem fazer, ele falou assim, Steven, eu não vou fazer essa porra. Por que não? Não, fica lá. Isso aí vai dar merda. Você vai filmar na água. Vai dar tudo errado. Eles têm o seguinte, eu tô lançando um filme agora, vai ser super sucesso. Fica na boa. O filme foi uma porcaria, que eu esqueci o nome agora. Tanto no filme não é nem um pouco memorável. E aí ele mesmo falou assim, o convite tá de pé ainda? Fazer o tubarão? Tá. Então vamos fazer. Então é isso aí, galerinha. Valeu, muito obrigado. Tchau. Action! Como está meu filho? Morto. Mentira! Ai, Como está meu filho? o tubarão comeu ele. Mentira! Ai, Como está meu filho? ele tá com uma bolha no pé. Mentira! Ai, Como está meu filho? ele tá com uma afta. Mentira! Ai, Como está meu filho? ele tá com tosse. Mentira! Ai, Como está meu filho? ele tá são e salvo. Mentira! Ai, Como está meu filho? ele tá no Senado. Mentira! Ai.